Olá, sétimo ano, boa tarde. Nós hoje vamos falar então um pouco sobre as doenças provocadas por vírus, que são as chamadas viroses. Na aula passada eu comecei a introduzir esse assunto para vocês, mas hoje a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada doença provocada então por vírus, tá? A primeira que a gente vai abordar é a dengue. A dengue é uma virose que causa febre alta, dores no corpo e nas articulações, vômitos em jatos e, nos casos mais graves, causa hemorragia generalizada e pode matar os indivíduos que estão contaminados com a doença. A transmissão ela ocorre através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, tá bom? Que normalmente pica então a panturrilha das pessoas. Por isso é importante que a gente esteja atento com água parada, os vasinhos de água das plantas, entre outras coisas que a gente tem esquecido um pouquinho aí com essa pandemia de coronavírus. Nós temos nos esquecido um pouco de pensar, então, cuidar sobre os focos da dengue, tá? É uma doença grave que às vezes ocorre, então, a forma hemorrágica dessa doença, pode levar o indivíduo à morte. A segunda que a gente vai falar, então, é a febre amarela. A febre amarela é uma virose grave, porque 40% das pessoas infectadas podem chegar a óbito. E existem duas formas de transmissão da febre amarela. Uma é no ambiente silvestre, tá? Onde o vírus é transmitido pela fêmea dos mosquitos, a hemagogos, e ela pica então o macaco, que o mesmo mosquito picando então o ser humano, ele vai transmitir o vírus da febre amarela. E também pode acontecer no meio urbano, quando uma pessoa contaminada é picada então por um mosquito Aedes aegypti, tá? Que é o mesmo que transmite então a dengue. Ele também pode ser o vetor da febre amarela. O que é vetor? É o canal. Por meio dele pode então uma pessoa ser acometida de febre amarela, tá? Se um paciente então contaminado com a febre amarela for picado por um mosquito Aedes aegypti, esse mesmo mosquito picando uma pessoa que não está contaminada, ele vai transmitir então a febre amarela. Por isso é importante que a gente venha receber a vacina, tá? A vacina ela vai impedir que você seja contaminado por esse vírus da febre amarela. Aí então a gente está vendo como funciona o ciclo da doença no ambiente silvestre e também no ambiente urbano, tá? No Brasil, a doença é classificada como silvestre ou urbana, sendo que o vírus transmitido é o mesmo vírus, tanto no ambiente silvestre quanto no ambiente urbano. A diferença é o mosquito vetor envolvido na transmissão, porque no ambiente silvestre, quem vai transmitir é o Haemococcus, e no ambiente urbano é o próprio Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, então. Quero que vocês observem aí com calma para entender como funciona o ciclo da doença. A próxima virose que a gente vai falar então é HIV, mais conhecida como AIDS, tá? Que é uma sigla que vem do inglês, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que significa que o sistema imunológico da pessoa está acometido pelo vírus da AIDS. Quando o sistema imunológico do indivíduo contaminado é afetado pelo vírus da AIDS, acontece que esse paciente ele então não tem defesas naturais e ele pode, por uma doença muito simples, até mesmo uma gripe, chegar a óbito, porque ele não tem mais imunidade contra nenhum vírus. O seu sistema imunológico foi atacado, então, pelo vírus da AIDS.